Bem, durante meses eu não sabia o que fazer. Eu quase jogo tudo para cima, quase desisto de me tornar um empresário bem-sucedido aqui nesse Brasil. E não era preguiça, não era medo, não era necessidade de mudar de tarefas a cada vez que novas tarefas chegavam. Na verdade, era algo muito mais profundo do que isso. Para quem não me conhece, meu nome é Alênio, eu sou consultor, tenho uma empresa de consultoria, sou empresário também do ramo industrial e, como formação, eu sou engenheiro químico. E eu estou aqui para falar para você que está tentando empreender, seja em prestação de serviços, ou empreender no ramo de consultoria, ou de empreendedorismo mesmo, entrar no digital. Então eu quero mostrar para vocês aqui e ajudar a quem quer entrar nesse ramo a entender um pouco a procrastinação de forma mais profunda, de forma totalmente diferente de que você viu aí em todos esses vídeos ou todos esses influenciadores. Bem, qual é o conceito real da procrastinação? Na verdade, a procrastinação é muito mais do que só adiar aquilo que tem que ser feito agora para o futuro, tá? É muito mais do que isso. A procrastinação, ela tem três grandes motivos filosóficos e psicológicos que muitas pessoas não falam. Que esses três grandes motivos são o medo, a falta de um sentido mais profundo, né, como o Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, o fundador da logoterapia, ele diz, né, no livro Em Busca de um Sentido, e também a própria exaustão como um todo. E os conceitos bioquímicos aí da procrastinação? Bem, eu estudei engenharia química, nós tivemos aulas de bioquímica, microbiologia industrial, enfim, então a gente entende um pouco mais sobre isso. E ela tem um conceito que você pode até espelhar no próprio conceito não no conceito, na bioquímica, da doença da diabetes, por exemplo. A da diabetes do tipo 1 nada mais é do que uma falta da regulagem do fígado em produzir a insulina para que ele pegue a glicose e consiga fazer a quebra da glicose em moléculas mais simples, enfim, para alimentar todo o organismo. E por essa falta, essa disfunção do nosso fígado em fazer a criação dessa insulina, a glicose acaba se acumulando cada vez mais no nosso organismo. Esse acúmulo, ele faz com que a pessoa que tem a deficiência e tem a doença da diabetes se sinta cada vez mais mal. Então, a própria procrastinação é isso, atividades que você deveria fazer agora, que você vai empurrando para o futuro, se torna um acúmulo de atividades que vai fazendo com que você fique cada vez mais mal. E dessa forma você vai, enfim, encadeando diversos pensamentos, diversas ações ruins e negativas por conta de todo esse acúmulo que você vem obtendo por conta de deixar tudo que você deveria fazer agora para depois. Isso vai se acumulando e vai afetando a sua vida como um todo, seja a sua vida amorosa, a sua vida familiar, a sua vida no trabalho e tudo mais. Então, vamos começar aqui com a causa número um, que é o medo. O medo ele não vem só antes da ação, ele aparece quando as coisas também começam a dar certo. Por quê? Porque se você é uma pessoa que já possui algum tipo de patrimônio, algum tipo de conforto, toda mudança vai provocar um tipo de medo. Mas por que esse medo? Esse medo de você perder aquilo que você já conquistou. Diferente, por exemplo, de uma pessoa, digamos assim, infratora, que não tem nada a perder, ela realmente não tem medo das coisas, então ela sempre vai agindo na ação. Então, existe essa diferença muito brusca entre esses dois indivíduos de comparação que eu estou fazendo aqui. E o medo nada mais é do que o preço da liberdade, tá? Então, por exemplo, se você quer empreender e você está empreendendo ou está no início do empreendedorismo com muitas atividades a se fazer, esse preço da liberdade que você tem daquilo que você já conquistou para aquilo que você quer conquistar, que é incerto, porque o empreendedorismo é incerto. O próprio Flávio Augusto ele diz que se você quiser algum tipo de estabilidade, vá fazer concurso público mesmo sabendo que estabilidade não existe. Na consultoria ou no empreendedorismo como um todo, você não tem uma estabilidade. Logo, isso vai te dar uma insegurança e o medo de perder a estabilidade, entre aspas, uma estabilidade CLT, uma estabilidade de estar em um ambiente, em uma rotina cercada por outras pessoas, pessoas maiores que podem te proteger, isso faz com que você tenha medo e por isso você fique procrastinando certas atividades que vão te dar essa liberdade. A causa número dois é a falta de sentido, ou seja, todas as pessoas elas buscam por um sentido, seja porque elas herdaram esse sentido dos seus antepassados, sempre ouvimos a história de que os frutos eles não caem longe da árvore. Então, se você é um fruto, a árvore
diga-se de passagem, seriam seus antepassados. Se seus antepassados foram empresários, você tende a ser um empresário. Se seus antepassados, é, enfim, foram da área rural, você tende a também seguir por essa área e por aí vai. É uma tendência, não é uma regra, tá? Então é muito importante isso, porque temos várias árvores de frutos que caíram bem longe da árvore, pessoas que nasceram pobres, todas as gerações anteriores foram pobres e que se tornaram milionários ou bem-sucedidos financeiramente falando na vida, né? Então, esse sentido é algo que pesa muito, tá? Mas que não é algo que realmente vai ditar toda a sua passagem dali para frente. Sem sentido, qualquer esforço vira um fardo. Então, por exemplo, muitas pessoas que querem, eu quero virar blogueira, porque eu tô vendo que quem ganha dinheiro é blogueira. E as blogueiras que estão ganhando dinheiro estão compartilhando jogos de azar, como, enfim, eu não vou falar os nomes aqui, ou fazendo dancinhas, ou aparecendo completamente nuas, diante das câmeras, e isso não é o sentido para você, porém você tem na sua cabeça que a única forma de se ficar rica sendo blogueira. Então isso faz com que você procrastine certas coisas para se fazer, e é por isso que muitas pessoas estão aqui para encontrar outras possibilidades. Gente, é muito importante vocês entenderem que no empreendedorismo a regra é sempre infinito. Então, você tem infinitas formas de você ganhar dinheiro, não existe uma única forma, não é só o marketing digital, não é só pela internet. Pessoas no mundo físico constantemente vão ficando cada vez mais ricas ou se tornando ricas. É só você observar donos de loja de shopping, donos de agências de viagens, enfim, inúmeros. São inúmeros casos, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. O mundo digital realmente é um mundo ainda que é terra de ninguém, porque é uma coisa completamente nova, de 2012, 2013 para cá. Então tem menos de 10 anos. Já o mundo físico está aí há quanto tempo? São séculos, né, de atividades bem estabelecidas, processos já criados e tudo mais. Então, a gente precisa colocar isso na cabeça, ainda mais pessoas que usam constantemente a internet, de que não é somente no mundo digital. A gente pode utilizar o mundo digital como uma alavanca para que a gente consiga crescer mais rápido, tá? Mas a gente tem que sempre pensar se aquilo ali tem sentido pra gente, porque se você disse que quer liberdade e você está copiando um estilo de vida de alguém que realmente não faz sentido para você, então você vai realmente procrastinar e vai fazer de tudo para evitar passar por aquele caminho. E além de tudo, temos a exaustão física, porque o burnout ele não avisa, ele simplesmente vai roubando as parcelas de energia sua e você realmente não vai conseguindo fazer porque você não tem tempo, você realmente não tem uma força, isso é fisiológico. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre bem com a nossa saúde, sempre se cuidando e sempre fazendo exercício para que a gente ganhe cada vez mais capacidade de energia, dormindo bem principalmente, que é onde a gente vai recarregar nossas energias. E, por exemplo, já tive uma paralisia criativa muito forte de um projeto, um dos primeiros projetos ali que eu peguei quando eu entrei no mundo da consultoria. Eu saí de um prestador PJ de uma única empresa para múltiplos outros clientes. E apesar de que eu opero ainda no OPB, né, que é o One Personal Business, ou seja, um negócio de uma pessoa só, onde eu toco tudo, porém já estou começando a colocar alguns freelancers. Lene, mas aí não é mais OPB. Claro que é OPB, é um negócio de uma pessoa só que toca tudo e coloca alguns prestadores de serviço ali para fechar algumas pontas e desafogar alguns buracos, tá? Então, como eu vinha falando, eu tive uma exaustão quando eu peguei um projeto de uma fábrica enorme. Como eu falei, eu sou engenheiro químico, eu dou consultorias industriais também. Peguei um projeto de uma fábrica enorme. O dono da fábrica conversou comigo por telefone, por videoconferência, e ele falou comigo: é um projeto simples, tal. Então eu peguei por um valor bem inferior ao que eu faria normalmente, justamente para pegar esse projeto e ter esse projeto como um portfólio, mas era um projeto muito grande que precisaria de inúmeros outros profissionais, é um projeto multidisciplinar, e ele só queria que eu fizesse somente eu, entendeu? Não dava para, pelo orçamento que a gente tinha, contratar outros profissionais. Então eu acabei pegando, imaginando que eu ia conseguir resolver tudo, então eu fui procrastinando, procrastinando. Meses depois, ele perguntando cadê o projeto, eu cheguei e falei, cara, não dá para fazer com esse valor de orçamento por causa disso, 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 precisa de tal profissional e tal profissional. Então eu procrastinei bastante porque eu estava na exaustão física de tentar buscar soluções para resolver aquele projeto, mesmo que incluísse áreas que não eram minhas áreas de especialidade, como por exemplo, áreas de mecânica, áreas de elétrica, áreas de ambiental e tudo mais, tá? Então, a gente tem que entender que a gente está numa sociedade do desempenho, e se você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Então, eu decidi refinar minhas atividades para minhas áreas de especialização, que apesar de que eu tenho muitas áreas de especialização, mas duas áreas que realmente são o meu foco hoje, são as consultorias industriais relacionadas à engenharia de processos e engenharia química, que vão entrar indústrias químicas, indústrias de gases, indústrias
que fazem qualquer tipo de manipulação, matéria-prima até o produto pronto. E também a outra área de conhecimento, que é a de inteligência de negócios e implantação de business intelligence dentro da empresa para um monitoramento por dashboards em tempo real e tudo mais, que essa é uma outra área de especialidade, e eu foquei minha consultoria nessas duas áreas. Dessa forma, você consegue obter com esse foco, se você tem um conhecimento específico, seja ele técnico ou uma prestação de serviço técnica, em que você tenha que meter a mão na massa, mas que você consiga utilizar esse conhecimento para entregar valor para empresas, então você consegue facilmente, focando no nicho que você quer, criar sua empresa de consultoria e faturar múltiplos 6 dígitos, mesmo no modelo One Personal Business, ou seja, um modelo de negócio de uma pessoa só. Você não precisa ter centenas, dezenas de funcionários e você consegue tocar sozinho, desde que você tenha algum conhecimento técnico. E a virada de chave e a clareza de ordem interna você não precisa de motivação. Você precisa ter uma hierarquia de todas as atividades que você precisa ter. E eu queria que você contasse aqui para a gente nos comentários como é que você começou o seu negócio, qual negócio que você tem em mente, quais são as atividades que você precisa fazer e por que que você está procrastinando. É por medo? É por falta de sentido ou é por exaustão? Além de tudo, essa clareza eu quero também que você faça uma atividade aí na sua casa, que é organizando as suas ideias, fazendo diariamente um to-do list, né, todas as atividades que você tem que fazer no dia, que você priorize essas atividades, que você coloque uma escala do que é importante, muito importante e hiper importante, né, ou seja, aquilo que você tem que fazer na hora. Além disso, eu queria mostrar para vocês que a consultoria, ela é uma clareza que você vai trazer para os seus clientes, aplicada a como resolver problemas reais. Então, você não é um preguiçoso, você só está sobrecarregado ou mal orientado ou está realmente com medo, tá? Então é muito importante que você consiga identificar quais são esses 3 itens que estão fazendo você procrastinar. E se você quiser empreender como consultor, primeiro você precisa entender onde é que te trava e se você quer saber mais sobre empreendedorismo, consultoria, é só seguir o nosso canal, ativar o sininho e vamos para cima que daqui vai vir muito mais vídeos como esse.